coleta de lixo, postos de saúde e asfaltamento de ruas. O IPVA, que o João pagou para o governo estadual sobre o valor do carro dele, financia a segurança pública, as escolas e a manutenção de estradas. E o imposto de renda que o João paga sobre o salário dele é utilizado pelo governo federal para construir estradas, fornecer energia e financiar programas sociais. Através do pagamento dos tributos, todos nós dividimos o custo da vida em sociedade. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. O Brasil hoje é uma democracia. Significa que temos eleições livres e diretas. Escolhemos os nossos dirigentes. O povo pode mostrar sua insatisfação e protestar livremente. E o governo precisa dar explicações à sociedade. Em uma democracia, todos têm direitos e deveres, inclusive o Estado. O povo tem direito à educação, à saúde e à segurança. O Estado tem o dever de fornecer os serviços básicos à população com parte do dinheiro que pagamos de impostos. Cabe ao Estado brasileiro gerenciar os tributos pagos todos os anos pelo cidadão. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, os governantes faziam com o dinheiro público o que bem entendiam. Assim, surgiram as obras faraônicas, que receberam este nome por causa das extravagâncias cometidas pelos faraós. Eles construíram enormes monumentos em homenagem a si mesmos. Por muito tempo foi desse jeito. Daí surgiram as pirâmides no Egito, o Coliseu em Roma, o Palácio de Versalhes na França, o Taj Mahal na Índia. Durante a construção do Taj Mahal, o imperador Shah Jahan gastou uma fortuna para construir um mausoléu para sua esposa favorita. Usou muito ouro, pedras preciosas, mármore branco e 22 mil euros para erguer o Taj Mahal. Diz a lenda que decepou a mão dos artesãos para que eles não pudessem construir réplicas do mausoléu. Durante séculos e séculos, a justiça social e a democracia não foram respeitadas. As obras públicas geralmente beneficiavam os poucos. A Revolução Francesa, em 1789, foi um marco nessa história. Ela consagrou a soberania popular e a separação de poderes em executivo, legislativo e judiciário. A partir daí, coube ao legislativo, ou seja, aos representantes eleitos pelo povo, definir quanto e onde gastar e de quem e quanto cobrar de impostos, dando origem ao orçamento público. A divisão do Estado em 3 poderes é um modelo adotado pela maior parte dos países do mundo, inclusive o Brasil. O orçamento do Estado é muito importante. Ele é parecido com o orçamento familiar que tanto a Maria quanto o João fazem todos os meses. A Maria precisa definir, entre outras coisas, quanto poderá gastar no mercado. Por exemplo, quantos quilos de carne vai poder comprar. Já o João tem que fazer as contas antes de pensar em trocar de carro. Se fazer um orçamento familiar já é complicado, imagine o trabalho que dá fazer o orçamento do governo. O orçamento do governo passa por uma série de etapas antes de ser executado. Esse processo envolve as 3 esferas de poder: o executivo, o judiciário e o legislativo. Todo ano, os prefeitos, os governadores e o presidente, que representam o poder executivo, fazem um plano de investimentos e gastos para aquele período. É a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, que fazem parte do poder legislativo, analisam, discutem e aprovam esse orçamento. Essa é uma das funções mais importantes do poder legislativo. É no orçamento que se define o uso dos tributos arrecadados pelo Estado. É com essa previsão anual do recolhimento de tributos que o país sabe quanto e como vai investir em educação, saúde ou construção de estradas. Durante o ano, os prefeitos, os governadores e o presidente executam o que foi previsto no orçamento. Cabe ao Poder Judiciário fiscalizar a aplicação do orçamento e punir quem tenha feito algo de errado. O governo tem que prestar contas a todos os cidadãos,
que, por sua vez, têm o dever de cobrar e acompanhar os gastos do governo. Afinal de contas, os políticos que fazem e aprovam o orçamento são eleitos por nós. Por isso, o voto é tão importante. Porque é através dele que o João, a Maria e milhões de brasileiros escolhem quem serão os seus representantes. Mas nem sempre foi assim. Há muito tempo, os governantes não eram escolhidos pelo povo. Eles já nasciam governantes. Governavam os filhos dos faraós, os filhos dos imperadores e dos reis. Às vezes, alguns eram assassinados e o poder passava para outras mãos, mas sem a escolha popular. Com o passar do tempo, as sociedades evoluíram e surgiram as eleições. A história das eleições no Brasil começou há muito tempo, durante a nossa colonização. Era uma tradição portuguesa. Sempre que se fundava uma vila, a primeira coisa a se fazer era votar nos governantes locais. Mas nessa época, os mandatários do rei não eram escolhidos pelo voto direto. Ou seja, era o próprio rei quem indicava os governantes. Mas o povo brasileiro não se acomodou, lutou por seus direitos. E as eleições passaram a ser diretas. Assim, todos nós alcançamos o pleno direito à cidadania. Ou seja, a possibilidade de influir nas decisões políticas do país. Mas, junto com os direitos, vieram os deveres. Porque cidadania não é só fiscalizar e cobrar do governo. Significa também cumprir deveres básicos para uma vida em sociedade. Separar o lixo para a coleta seletiva, não desperdiçar água nem luz, exigir a nota fiscal, não estacionar em local proibido, não comprar produtos pirateados. Atitudes como essa podem melhorar a oferta e a qualidade dos serviços públicos, além de garantir recursos para o orçamento. A corrupção, o desvio de dinheiro público, a sonegação fiscal estão presentes em nossa sociedade e precisam ter fim. Mas é importante que todos tenham uma conduta de cidadão. Todo mundo pode fazer sua parte, inclusive você, o João, a Maria. O João, por exemplo, não deve jogar lixo na rua. O lixo pode entupir bocas de lobo, causar inundações e prejuízos à sociedade. Há outras formas de ajudar. Economizar água é uma delas. A economia de energia também é importante. Todos nós podemos contribuir um pouco. Por isso, atrás de cada ato insignificante que realizamos, há muito mais do que imaginamos. Por exemplo, a carne que a Maria preparou fez a cadeia produtiva girar, criou empregos, gerou tributos. E os tributos que a Maria pagou ao comprar a carne financiam o Estado, que usa o dinheiro arrecadado para oferecer serviços públicos a Maria, ao João e a todos os brasileiros, que também compram carne, carros e outros produtos que movimentam a economia, que geram empregos e que financiam os serviços públicos, em um ciclo contínuo e sem fim. Educação fiscal, uma questão de cidadania.